O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais um programa Muito Mais Saúde, na sua 100ª, 30ª, milésima edição, eu nem me lembro mais. Eu estava conversando aqui com a nossa convidada de hoje, que daqui a pouquinho vocês vão ver. Ela já esteve aqui conosco, já nos brindou com uma série de coisas boas sobre o envelhecer, sobre o cuidado do nosso idoso, né? Que todos nós vamos amanhã ser muito mais idosos. E quem é muito idoso é até bom sinal, é sinal que viveu muito, uma longa vida. Mas estávamos falando a respeito desse programa, quantos anos esse programa já vai ao ar toda semana. Esse programa tem o mesmo tempo de vida que a TV Zoom. Nós começamos juntos praticamente, não começamos no mesmo dia, mas começamos assim com uma diferença de poucos meses. Então a TV Zoom tem 15 anos, esse programa deve ter 14 anos e 9 meses, por aí. E eu às vezes me pergunto como é que as pessoas não enjoaram de nos assistir sempre falando sobre medicina, saúde, em todos os aspectos, mas me parece que é uma coisa interessante para a família, é uma coisa que contribui para a sociedade, uma vez que informa, né? E vocês bem informados podem cuidar melhor de si e da sua família. Hoje nós vamos conversar aqui sobre uma colega que já veio aqui, a doutora Mônica Carvalho, que está aqui já ao meu lado. Vamos falar sobre geriatria, sobre cuidados paliativos, vamos falar sobre a saúde do idoso, como tratar suas doenças. E eu estava conversando com a doutora Mônica e estava falando para ela aqui com toda a sinceridade, né? Eu vejo a Mônica e a amiga, nossa colega Cibele, como as pessoas que fizeram um novo marco no cuidado do idoso em Friburgo. Poucos municípios, poucas cidades do porte de Friburgo tem um grupo de pessoas, como Mônica e Cibele, por exemplo, que tem tanto interesse em estudar sobre o idoso e tem tanta dedicação, né? E elas fizeram uma revolução. O que elas fizeram? Elas mudaram a maneira de se fazer geriatria em Friburgo. Nós tínhamos colegas que faziam o máximo que podiam, durante muitos anos cuidaram do idoso. E agora a gente tem o trabalho da Mônica, Cibele, tem outras colegas chegando também, já esteve aqui a Thaís. E, então essas pessoas marcam muito a vida da medicina e da cidade. Mônica, boa noite, amiga. Boa noite. É um prazer receber você aqui, com muito carinho. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal o que a gente vai conversar hoje. A gente tem uns tópicos que você gosta de falar. O que a gente pode falar hoje para eles? Boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Sempre é importante levantar a bandeira do cuidados paliativos, que é uma especialidade nova na medicina, só tem 5 anos aqui no Brasil como especialidade médica. Já é uma especialidade médica? Já é, há 5 anos. Pelo Conselho Federal, tá vendo? E o cuidado paliativo é um cuidado... É uma medicina voltada para as pessoas que têm doença avançada, sem possibilidade de cura. Então, isso antigamente se pensava o cuidado paliativo muito dentro da oncologia, mas hoje ele é aplicado em todas as doenças, doenças renais, pulmonares, o próprio Alzheimer, as síndromes demenciais, o Parkinson. Chega um momento que essas doenças, que os remédios já fazem o mínimo de efeito. Então, a doença já bastante avançada, precisa de um olhar diferente diante da fragilidade daquela pessoa. Então, na hora de internar, na hora de tratar, o cuidado em casa tem que ser um cuidado diferenciado, uma vez que aquele organismo, aquela pessoa está mais frágil. Você faz um trabalho, você falou em casa, me lembrou uma coisa. Você faz uma assistência pelo serviço público em casa, não faz? Faço. Eu já vi você no carro saindo do hospital do Alsertan. Como é que é feito esse trabalho, Mônica? Esse é um trabalho muito gratificante, muito difícil, porque a gente agora mesmo, ontem eu tentei de tudo sair para fazer visita, não tinha
o carro estava na oficina, com falta de óleo, e aí o carro para, você fica dias sem conseguir trabalhar. Então, essas dificuldades que a gente passa no serviço público, a gente sabe... Infelizmente, né? Um trabalho, nós temos, o programa chama Melhor em Casa. Melhora? Melhor em Casa. Melhor em Casa, entendi. Aqui em Nova Friburgo tinha do segundo mais antigo serviço domiciliar de atendimento domiciliar público do Brasil, Hospital Lar. Ah, sim, o Hospital Lar. Que foi fundado pelo Miguel Freitas, neurologista. o Dr. Miguel, neurocirurgião. Tinha outras colegas, a Lúcia Sancho, uma assistente social. Lúcia, conheço. Que pensaram nesse atendimento daquela pessoa que está internada no hospital, ficando em condições de alta, mas numa situação de fragilidade que precisava de uma assistência em casa. Então, essa equipe, há 24 anos atrás, criou o Hospital Lar. Que foi o segundo mais antigo do Brasil. Só perde para o Serviço de Santos. Você vê que espetáculo, né? Quantas pessoas não sabem, eu não sabia, né? E sou médico aqui na cidade há tantos anos, eu não sabia que Friburgo tinha o serviço, o segundo mais antigo do Brasil. E eu e Sibeli, quando a gente entrou no serviço em 2013, a gente ficou sabendo que o Ministério da Saúde fornecia uma verba para quem fizesse esse atendimento domiciliar pelo SUS. Então, a gente trabalhou uns 6 meses nisso e credenciamos o serviço Hospital Lar no Ministério da Saúde. Aí ele funciona agora como Melhor em Casa. Mudou o nome. E também mudou a forma de trabalhar no sentido que o Hospital Lar atendia só 20 quilômetros do Hospital Raul Sertan. E só recebia pacientes egressos do Raul Sertan. Agora não, se você tem um idoso em casa, no caso a gente tem recebe pessoas vindo do INCA 4, pessoas vindo do posto de saúde, entendeu? A gente ampliou a obra o município todo, dizer, exatamente. Bastou estar no município? O Hospital Lar atendia uma área descrita e agora a gente funciona no município todo. A gente atende mais de 30 pessoas, 33 pacientes no momento e temos mais de 90 em fila de espera. Aí como é que é feito? A prefeitura disponibiliza uma condução, nós temos um carro e você vai temos um visitando. Motorista. Então a gente vai e somos 9 pessoas, 2 médicas, 2 fisioterapeutas, 2 técnicas de enfermagem, 2 assistentes sociais e uma psicóloga. A médica é você e Sibeli? Não, a Sibeli saiu do serviço, já tem uns 2 anos, e há 1 ano está a doutora Liliane Falcão. Ah, sei. Liliane conheço, trabalha no Hospital Unimed. Liliane, irmã do Falcão. Isso. E da Virgínia também. Pai da Liliane. Esposa do Falcão. Esposa do Falcão. O sogro, o pai do Falcão e da Virgínia foi meu professor de português. Era um professor durão, muito severo, um grande professor. Mas, então, como é que você faz? Você vai, marca, avisa a família, vamos aí, dia tal? A gente tenta trabalhar mais ou menos com área descrita. Se eu vou pro conselheiro, eu tento atender aqueles pacientes do Floresta, do Jardilândia, a gente tenta pegar aqueles pacientes ali. E tendo a atender as demandas que aparecem, né? As pessoas ligam... as famílias ligam para o serviço e dizem, mamãe está assim, papai está assado, está com febre, a urina está assado. Aí a gente tenta priorizar esses idosos que estão com alguma intercorrência. Puxa, é uma coisa que eu acho que talvez todos que estão assistindo esse programa e que vão assistir, porque o programa passa durante a semana inteira em vários horários, vocês não sabiam, né, que em Friburgo a gente tem o segundo mais antigo serviço do Brasil de atendimento em casa. E hoje é feito pela doutora Mônica e pela Liliane. Liliane é uma colega médica da Unimed, da cidade, também casada com um colega que talvez atenda muita gente, que é o Falcão, que é cardiologista. Agora, Sibeli, esse atendimento em casa realmente é uma coisa que revolucionou também o médico indo à família, né? A questão é o seguinte, esse atendimento domiciliar é uma lacuna, assim, a equipe é muito importante, a atuação da enfermeira, do técnico, da fisioterapia, do psicólogo, da assistência social. Um trabalho de um idoso
uma pessoa frágil, ele tem que ser multidisciplinar. Não existe em geriatria, em cuidados paliativos, o atendimento de uma pessoa. Isso não existe. O trabalho nunca é eficaz. E esse atendimento é uma lacuna, porque mesmo os melhores planos de saúde não prevêem quando a pessoa ficar acamada. O serviço público ou privado mal consegue receber aqueles que chegam nele. Imagina quem não consegue chegar. Então, essa lacuna, eu trabalho no serviço privado também com o home care, né, paciente particular, e vejo que às vezes a pessoa tem o melhor plano de saúde e quando fica acamado, perde esse atendimento. Perde o atendimento, perde. Né? Porque, inclusive, o home care, veio aqui há um tempo atrás um colega nosso, Dr. Richard, e o Cláudio, enfermeiro, que estão montando, parece que já montaram, não sei se chama Free Care, a firma deles. Eles pediram para fazer uma divulgação, que seria uma empresa para também prestar atendimento em casa. Mas, Mônica, nós vamos falar daqui a pouco sobre os cuidados daquelas pessoas que estão além da possibilidade de cura, quer dizer, não há mais o que fazer, a não ser, como você mesma diz, consolar, tratar as dores, alimentar, enfim, procurar evitar o sofrimento, né? Meus amigos, nós estamos terminando aí o primeiro bloco do Muito Mais Saúde, hoje recebendo aqui a médica geriatra, a doutora Mônica Carvalho. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Vamos de volta aí, meus amigos, com a doutora Mônica Carvalho. E a Mônica quer abordar um tema muito interessante que as pessoas com mais idade lembram que, em tempos antigos, as pessoas morriam em casa, ao lado da família e na paz do seu lar, ouvindo o barulhinho da casa, do relógio, o cheiro da casa, né? E isso mudou muito. Antes da gente continuar falando com a doutora Mônica sobre esse aspecto da morte em casa, vamos receber o nosso colega Everardo com o Momento Freelab, com as suas informações. O Freelab traz hoje para você uma dica de saúde a respeito do colesterol bom, ou HDL colesterol, cuja principal função é impedir o depósito de gorduras nas paredes das nossas artérias, evitando assim as doenças cardiovasculares. Os principais fatores de risco são o genético, a obesidade, a falta de exercícios físicos e as dietas inadequadas. O colesterol bom deve estar sempre elevado, acima de 60 em nosso organismo, para nos dar uma boa proteção. A prevenção em relação a este colesterol é através do controle do estresse, dos exercícios físicos, do controle da pressão arterial, do controle de peso. O Freelab, através da sua tradição em qualidade, oferece a você todos os exames necessários ao acompanhamento do tratamento e do diagnóstico. Bom, agora vamos ouvir então da doutora Cibele, da Mônica. Nós estamos com a Cibele na cabeça, que a Cibele teve neném há pouco tempo. E parabéns para a Cibele, Luísa, né, neném? Não, Júlia. Júlia, perdão. Cibele, parabéns para você e para o seu esposo. Agora a Mônica vai nos falar alguma coisa sobre essa questão da pessoa, do morrer em casa, né? Como é que você vê isso, Mônica? Falecer em casa é um processo que tem que ser construído com a família. A gente cuida em casa, assim, minha experiência tanto particular como no serviço público, que a gente vai entendendo aquela fragilidade do idoso e vai tentando esgotar todas as possibilidades de cuidar daquele idoso em casa. Porque é uma unanimidade que a internação num paciente muito frágil, seja ela no Raul Sertão, em qualquer outro hospital privado, é sempre um estorvo para o idoso e para a família, né? Os seus familiares também. E há uma tecnologia, o cuidado paliativo, ele é assim, a gente tem muito o que fazer, você entendeu? Há sempre uma tecnologia que você pode usar
para controlar doenças, sintomas, tratar a infecção. A gente usa uma coisa muito interessante também, que foi uma revolução para o meu trabalho, que é a hidratação no subcutâneo, a hipodermóclise. Que você nos ensinou lá na pousada. A gente faz muito isso em casa, que você deixa o acesso uma semana, e ali você vai passando os remédios, ensina a família a manipular aquilo, a dar os remédios por ali, então você evita uma internação. Foi uma revolução, né, Mônica? Para mim foi uma facilidade do porquê você não consegue, sem técnico de enfermagem, sem home care, manter um paciente em hidratação. E como é que vai pegar a veia de um idoso? Ela foge, ela não existe? Exatamente. Então a hipodermóclise realmente que é uma técnica que aconteceu, que foi assim, utilizada muito na Primeira Guerra Mundial e depois caiu em desuso nos anos 50 e que agora, recentemente, com a geriatria e o cuidado paliativo, tem ressurgindo com muita E quanta gente desconhece isso, né, Mônica? E foi muito importante para mim usar essa técnica. E quando a gente vai cuidando em casa, controlando o sintoma, e essa terminalidade está próxima, né? A gente aborda isso com a família. Você já pensou do seu pai vir a falecer aqui na sua casa? O que você acha disso? A gente levanta essa hipótese e escuta da família o que ele tem a responder. Não, Deus me livre, papai morrer aqui, tem criança na casa, eu durmo aqui com ele, como é que vai ser? Vai ele morrer? Então a gente tenta trabalhar isso com a família e respeitar a vontade, explicar para a família que num determinado momento de agravar muitos sintomas, então teria que levar para o hospital. Mas quando a pessoa expressa essa vontade, eu sempre pergunto, seu pai já falou alguma coisa sobre morrer em casa? Porque muita pessoa diz, olha, se eu estiver morrendo, não me leva para o hospital, não. É verdade. Né? Eu tinha uma paciente, quando a gente foi na casa dela, ela chegou, bateu em mim assim e falou assim, doutora, eu só lhe peço uma coisa, não me leve para a boca do lobo. O que era a boca do lobo? Era o hospital? No caso dela, e não só o Raul Sertão, outros hospitais qualquer também. Hospital é a boca do lobo, né? A boca do lobo. É um lugar estranho. E aí a gente conseguiu, e foi engraçado porque a gente estava, já tem uns 2 anos isso, começando com a hipodermóclise em casa, e o filho da paciente era uma pessoa assim, de muito pouca instrução, era faxineiro, trabalhava assim tinha uma pouca escolaridade, eu fiquei pensando, caramba, eu vou ensinar esse rapaz a manipular e deixar o acesso, ele colocar o soro e colocar o remédio dentro do soro. Então a gente assim reproduz várias vezes, olha, pega a ampola, quebra a ampola, puxa com a seringa, põe no soro, enfia aqui, abre, conecta. Acaba aprendendo. Não. E na outra semana eu fui lá, Alberto, o rapaz dominou totalmente a técnica. Que bacana. Doutor, aí eu achei que ela estava muito desidratada, abri um pouco o soro, coloquei... A pessoa, assim, dominou a técnica o bom completamente. Senso. Isso é um espetáculo, né, Mônica? É um espetáculo. E aí, quando a gente quer falecer, que a pessoa constrói o falecimento em casa, a gente vai trabalhando e o serviço fica disponível, a enfermeira ajuda e dá o telefone, eu dou o telefone, a Cibele tem ajudado, quando a doutora Liliane não está, nem eu, a Cibele tem nos ajudado, que é a questão do atestado de óbito, né? Então a família fica insegura de ter que chamar a polícia, morrer em casa, como é que vai ser? A gente explica que não, que o nosso trabalho inclui mesmo, dentro da possibilidade, ter sempre alguém que possa fornecer um atestado. Isso vocês fornecem, no caso, às pessoas que vocês estão assistindo. Sim. Que também, de repente, você não tem como atestar uma pessoa que você nunca viu, que a família diz faleceu aqui. Isso é um estorvo para a família. Então, realmente é. Mas morrer em casa, que você mesmo estava lembrando, é uma coisa... Era muito tradicional. Agora, morrer em casa com qualidade, Sim, com pouco sofrimento, não é sem sofrimento. A pessoa tem um câncer ou uma outra doença, não se morre sem sofrimento, assim como não se nasce muitas vezes sem sofrimento. Com certeza. O que a gente faz, no caso do nascimento você, é diminuir esse sofrimento o menor possível, entendeu? Eu me sinto, às vezes, assim, uma parteira ao contrário, entendeu? Porque essa coisa da passagem é uma coisa que eu sinto que é um trabalho que eu gosto muito. Mas você se identificou com esse trabalho, né? Mas, Mônica, uma coisa muito interessante, as pessoas que têm hoje mais de 45, 50 anos, talvez, lembrem, morria-se sempre em casa na maioria das vezes.
as cidades não tinham muitos hospitais, não tinha quase lugar algum. Então a família ficava em casa, o corpo ficava lá dentro do caixão, na sala, em um lugar, na varanda, onde houvesse um lugar. E os amigos visitavam, faziam suas orações, tomavam lá um café e dali partiam para o cemitério, né? Mas muita gente comenta que morrer em hospital é muito ruim porque é uma morte anônima. Morrer num CTI, por exemplo, né? Sem a mão de um filho, a mão da esposa, do pai, da mãe, enfim, né? Eu acho que essa teoria, se você consegue que a pessoa morra dentro do lar, com os parentes, com os amigos, eu acho que, né, você tem casos de pessoas que querem morrer em casa? Sim, muitos. Te dizem isso? Sim, me dizem isso. Ou então já não está no momento que não consegue verbalizar mais isso, mas a família refere, o papai sempre disse que queria morrer em casa. Então a gente tenta construir. E no caso, no hospital, que, né, nosso hospital da Unimed, a gente tem a enfermaria de cuidados paliativos, são 5 leitos, onde a gente constrói esse falecimento no quarto, entendeu? Com todo o conforto, com a família, estende a visita, deixa mais uma pessoa, chama um serviço que está sendo muito importante, que é a capelania, porque dentro do cuidado paliativo a gente tem o viés físico, social, espiritual e psicológico. E a capelania dentro desse componente espiritual é muito importante. Quer dizer, a pessoa tem lá a sua crença, a sua fé, a sua denominação, e você diz, olha, você pode chamar o seu pastor, você pode chamar... Não, a gente oferece. Oferece. A gente, né? nós temos o padre Valdir, que faz a capelania espírita, temos o Bruno, e um outro pastor que faz a capelania espírita, temos uma capelania evangélica, e espírita, umbandista e católica. Então, dependendo da denominação da pessoa, a gente chama o capelão, entendeu? E deve ser de grande conforto para a pessoa e para a família, muito né? importante. Agora, a reação da família quando você diz, olha, ele quer morrer aqui na casa dele. Você acha que a família, algumas reagem mal? Assim, Com medo, talvez? Assim, o que a gente tenta entender é assim, primeiro a gente tenta compartilhar a ideia. Quando a gente aborda isso com a família, você já pensou do seu pai morrer em casa? A gente fala com aquela pessoa e logo depois pede para chamar os outros filhos, para ser uma decisão compartilhada. Ah, não, eu não quero. E a gente tenta entender o motivo daquilo. Às vezes muitas vezes a pessoa não quer porque acha que em casa ela vai sofrer e no hospital não vai. Então, quando a gente constrói uma série dessa tecnologia do cuidado paliativo, dizendo que a gente vai fazer uma hidratação, que ali vai pôr o remédio, a gente chama o oxigênio, isso é uma coisa que está funcionando muito bem na prefeitura, que é a oxigênio terapia, a gente consegue com facilidade o oxigênio. Eles fornecem? Sim, fornece oxigênio. Então, a gente faz uma infraestrutura que possa dar esse conforto, a pessoa aceita mais. Quer dizer, eu vejo agora isso como uma coisa formidável. Você fornece o conforto médico, aliviando a dor, a sede, o sofrimento físico, e você também tem lá o psicólogo, tem a capelania, né, que dá aquela consolação que a medicina não consegue dar, né? Por mais que você faça, você não consegue ter um remédio que dê uma consolação para a pessoa, né? E é um componente espiritual, assim como eu não consigo dar o suporte psicológico, eu preciso da psicóloga, assistente social, a fisioterapeuta, a parte da capelania. O cuidado paliativo entende aquela pessoa em todas as suas dimensões. A gente para de olhar a doença e olha a pessoa. A pessoa, isso é muito importante, né? Porque o hospital, muitas vezes, puramente, nas especialidades, olha a doença, né? Eu chamei um grande especialista em tuberculose. Veja o tuberculoso do quarto 100. Né, assim. Infelizmente, a gente muitas vezes se refere assim, aquele câncer de pâncreas. É muito comum. Os médicos, eles são educados para isso, né? Aquele hipertenso que infartou. Aquele sequelado de AVE, a gente refere a pessoa como a doença. E cuidado paliativo não, a gente tenta assim, outra coisa muito importante, a família. Englobar a família, porque às vezes aquela pessoa está em sofrimento, não é só pela doença. A gente passou um caso interessante o ano passado, o cuidado paliativo está fazendo 1 ano
Depois vamos falar sobre isso especificamente. E a gente, ano passado, recebeu uma jovem de 34 anos que estava morrendo com câncer de colo e ela estava num sofrimento enorme, ela estava com muito sofrimento. E a gente otimizando morfina, dando morfina, aumenta a morfina. Aí quando a gente conversou em equipe, que a gente entendeu melhor, a gente compreendeu que o sofrimento dela era social. Ela tinha 3 filhos de um marido, de um outro marido, 1 e 2 do outro, e ela estava morrendo sem saber quem ia ficar com as crianças dela, se eram os pais ou o ex-marido. Quando a gente conseguiu juntar essas pessoas, ela ficou segura que as crianças estariam bem amparadas, ela melhorou. Você vê que coisa, né? Até vocês perceberem isso. E olha, a melhora, ou seja, vocês deram a ela o que ela realmente precisava, e não era? assistente social foi muito importante, porque 2 irmãos ficariam com os avós, porque já que o pai deles morava muito longe e tal, e o outro filho ficaria com o segundo marido. E foi assegurado para ela que o marido traria as crianças no final de semana, que não perderia o vínculo com os irmãos, já que eram cidades próximas, mas não eram na mesma cidade. Então, quando a gente conseguiu, assistente social, a psicóloga, junto com a equipe, coordenar isso com os pais e o ex-marido, que as crianças não perderiam o vínculo, ela realmente melhorou. Quer ver, a grande preocupação dessa mulher era isso também, não era nem tanto com ela, com a doença dela, né? Isso é formidável. E nos hospitais, em geral, a gente não consegue isso, né, Mônica? É difícil no hospital comum, porque lá você chama a fisioterapeuta, o colega intensivista medica. Mas você não tem round. Você não o que a tem, gente faz é um round. A gente senta uma vez por semana, todos os profissionais de cuidado paliativo discutem aquele caso. Aquela pessoa. Aquela pessoa. Como melhorar aquela pessoa. E o que o psicólogo está enxergando na parte psicológica, o que eu estou vendo na parte clínica. Então, assim, mas a dor dela não melhora, o que está acontecendo? Aí foi quando a assistente social percebeu essa situação e a gente conseguiu reverter e ela melhorou. Olha que espetáculo. Você vê que a própria colocação do psicólogo dentro do hospital é recente. Há um tempo atrás você não tinha psicólogo. Vai fazer o que no hospital? Não sabe de doença, vai fazer o quê? Isso foi uma colocação assim, sine qua non para a gente fazer o cuidado paliativo. Isso foi uma coisa que a gente colocou eu e Sibeli na direção. Para montar o grupo, né? Para ter psicólogo, porque era impossível montar cuidado paliativo sem psicólogo. Por exemplo, esse problema familiar que essa senhora tinha, a assistente social tem um trabalho muito importante, porque ela vai à rua, vai à família, coisa que você às vezes, como médico, não pode. E ela abordou esse problema da guarda das crianças que naquele momento eu não tinha percebido. Assim, ela depois abordou isso com os pais dela, depois que ela morrer, que já estava num terminal. Como vai ser as crianças? Então, os pais dela disseram, a gente ainda não sabe, a gente entendeu que aquela situação ainda não estava resolvida entre a família. E são problemas que a gente, como médico, vê. Eu me lembrei agora de um caso, uma senhora já com certa idade, não lembro agora, ela foi vítima de um tumor de ovário, um câncer de ovário extremamente grave, e ela era viúva. E tinha um filho com uma grande deficiência mental, não lembro agora o que o garoto tinha, mas ele era totalmente dependente e já era um homem de quase 40 anos, 30 e tantos. Então ela me disse um dia, eu falei, mas a senhora não consegue melhorar, por mais que a gente faça aqui, não é? Não tínhamos essa estrutura, isso tem muitos anos. E ela diz, doutor, meu grande sofrimento não é comigo. Quem vai cuidar desse menino? Ela chamava de menino aquele homem de 40 anos. Aí eu entendi. Quer dizer, ela estava na situação dessa mãe que você atendeu com câncer, né? Ela fazia tudo pelo rapaz, mas quando ela não tivesse, ela tinha certeza que ninguém faria o que ela fazia. Você vê os dramas, né, que cada um vive no hospital, né? Se a gente passa por aqueles corredores, em cada leito tem uma pessoa, tem uma família, uma história, né? Você vê essa mulher, é uma coisa impressionante. Mônica, os cuidados paliativos, como você falou, tem 5 anos que se tornou uma especialidade, né? Eu acredito que o nosso hospital aqui, no caso da Unimed, talvez seja um dos poucos, ou você tem notícia de outros que já tenham esse serviço no estado? Não, no estado do Rio a gente é o único serviço de cuidado paliativo do interior do estado. Do interior. Só tem aqui no Rio de Janeiro. Uma enfermaria só para isso, né? Lá no hospital da Unimed vocês têm 5 leitos. 5 leitos. E tem quanto tempo o serviço? O serviço tem 1 ano. 1 ano. O serviço está fazendo 1 ano e a gente vai fazer uma atividade... Uma comemoração. Agora em agosto. Em agosto. A gente poderia até
de repente, combinar, você, Mônica, equipe, fazemos um programa com a equipe. Nós vamos fazer uma atividade chamada 1 Minuto de Saudade. 4 de agosto, uma quinta-feira. Se desse, a gente poderia pensar sobre isso. Não fazer nesse, para não atrapalhar a comemoração de vocês, mas depois mostrar o que é, né? Eles me avisaram aqui, nós estamos no finalzinho desse segundo bloco, meus amigos, conversando com a geriatra, médica geriátrica, a doutora Mônica Carvalho. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Até já. Meus amigos, estamos aí conversando com a doutora Mônica Carvalho a respeito do idoso, dos seus cuidados. Agora vamos continuar conversando com a Mônica sobre outros assuntos relativos a isso que ela gosta muito, que vamos continuar falando também da morte em casa, que é uma coisa extremamente piedosa e que muitos povos no mundo, mesmo nos dias de hoje, adotam, né? Entre os orientais, por exemplo, morrer em casa é um privilégio que ninguém abre mão, morrer com os seus. Mas aqui a gente, criou uma situação que morre-se no hospital, né? A maioria. Morre-se no hospital porque o maior medo das pessoas é o sofrimento exagerado, ver aquela pessoa que ela ama em sofrimento. Então é possível a gente reverter isso. E dentro do cuidado paliativo, o tratamento, nossa intervenção não acaba com o falecimento da pessoa. O cuidado paliativo, ele tem uma parte depois do óbito, que é assistência pós-óbito. Então, a gente, depois que a pessoa morre, a gente tenta dar um olhar para aquelas pessoas que cuidaram daquele ente querido, do pai, do filho, do esposo, da mulher, porque existe uma doença chamada luto patológico. As pessoas que adoecem, que não conseguem elaborar a passagem daquela pessoa que ela cuidou muito tempo, entendeu? Isso é uma coisa muito comum, fonte de muitas doenças, depressão graves, porque a pessoa não consegue elaborar aquele luto. Não. Recentemente, essa semana passada, eu vi uma manchete no jornal O Globo de uma senhora que morreu de luto. Houve um problema, não sei o que, um confronto lá onde eles moravam, e a criança, um rapazinho, um garotinho, filho, foi morto por uma bala perdida. E ela não sobrepujou, não conseguiu superar esse luto e essa perda, foi parando de se alimentar, de se cuidar, entrou numa depressão profunda, internaram, hidrataram, e aí foram aparecendo os problemas. Morreu. E a família dizendo, ela desistiu da vida depois que perdeu a criança. É exatamente isso que você está falando. Isso é uma coisa muito comum. Um luto patológico. Luto patológico. E o cuidado paliativo tenta dar esse olhar e identificar quando o luto é patológico. Porque até 2 meses do falecimento da pessoa é considerado um luto natural. A pessoa se isolar, não querer participar das coisas, não conseguir voltar bem para a rotina. Mas mais de 2 meses, e depois a vida vai se... Não é que a pessoa vai esquecendo, mas vai se ocupando e lembrando de outras coisas e se envolvendo em outras atividades, redefinindo a vida. Quando a pessoa continua nesse sofrimento, com mais de 2 meses, é considerado luto patológico. Aí precisa de atenção. Sim, só que a pessoa não percebe isso, então a gente tenta, assim, agora no dia 4 de agosto, a gente vai fazer uma atividade comemorando 1 ano do Serviço de Cuidado Paliativo no Hospital da Unimed, 1 ano de saudade. Foram quase 40 pessoas que faleceram lá conosco. Durante esse ano? Durante esse ano, 45 pessoas. E a gente vai convidar esses familiares para fazer uma homenagem àquelas pessoas. A gente pensou numa homenagem, vamos fazer uma atividade, estamos convidando essas pessoas individualmente para essa homenagem e para marcar 1 ano do nosso serviço. Do trabalho. Eu ia perguntar uma coisa a você, me fugiu aqui. Uma homenagem que vamos fazer. A maioria dessas pessoas, dessas 40 pessoas, a causa era o quê? Era câncer? Era o quê? A maioria deles? A gente não tem até uma coisa que estamos construindo, essa estatística, até por esse dia a gente estamos pensando nisso. Mas a maioria, talvez 40% foram câncer, muitos faleceram de próprias doenças neurológicas, Alzheimer, né? O Parkinson.
E pessoas de várias faixas etárias. A gente tem de 14 a 99 anos. 14 anos? 14 anos. E 14 anos. E essa criança que faleceu era o nosso mascote. E a mãe, a gente fez contato com ela ontem e ela está em luto patológico. É mesmo? Isso já tem uns 8 meses que a criança faleceu e ela está num extremo sofrimento, não conseguiu. Você lembra do que essa criança faleceu? Ele é um neuropata, uma cardiopatia e uma encefalopatia. A criança nasceu com muito problemas físicos e deram 2 dias de vida, 2 meses, 2 anos, viveu 14. Graças a uma mãe excepcional que tem. E era filho único essa era criança? Filho único. Que perda terrível. Mas foi muito importante para o serviço, porque eu faço geriatria, eu e Cibele, a gente, Cibele, 14 anos, como é que é? A gente teve ajuda também, assim, se bem que 14 anos não é mais da pediatria, mas foi um olhar bem diferente nosso, assim. Um paciente jovem, cuidado paliativo, ensina muito. Tivemos de 29 anos, temos pacientes jovens também, não é só idoso. Porque quando o idoso falece, a gente aceita com mais naturalidade porque é o normal da vida, né? Os velhos morrem primeiro, os novos depois. Mas quando você perde uma criança ou uma pessoa de 29 anos, é uma situação assim difícil até para a gente que é médico, né, entender. E assim, às vezes a pessoa, o que a gente vê? Agora mesmo você falou idoso. A gente teve uma idosa que faleceu 82 anos com câncer de ovário, faleceu em casa. As filhas adultas, né, 50 anos, muito, assim, significaram a vida delas no cuidado da mãe. E como já tinham uma depressão prévia e em luto patológico as duas. Com a perda da mãe. Depressão grave. A gente tentou, fazemos contato, falou, olha, minha irmã não aceita de jeito nenhum minha mãe ter falecido, já tem 6 meses. Está em muito sofrimento, em luto patológico, apesar da pessoa estar 9 anos com câncer de ovário, 82 anos. Quer dizer, já se sabia que aquilo não ia ter outra saída, não né? aceita. E aí, que tratamento? É só com psicólogo, psiquiatra? Medicamento e 1 minuto de saudade. Esse evento é exatamente para você reunir as pessoas e quem não consegue elaborar seu luto e ver pessoas que conseguiram elaborar o seu luto. Que não é que seja uma certa ou um errado, mas é preciso dar esse passo, porque você está perpetuando um sofrimento. Que vocês consideram normal no luto 2 meses, que é o normal que as pessoas depois começam a vida a se impor, né? Sim. É como não é possível você perder uma pessoa que você amava tanto e não ter uma depressão reativa àquilo, entendeu? Então, esse luto, num primeiro momento, é esperado, é normal, mas perpetuar esse sofrimento, não. Você conhece ou lembra de muita gente que não conseguiu superar o luto? Eu conheço pessoas que não pioraram muito o estado dela, e o ânimo e a alegria, se tornou uma pessoa muito mais amarga, porque não entendeu que aquela pessoa cumpriu a missão dela e acabou falecendo daquela doença, ou às vezes subitamente, entendeu? E às vezes o que falta é uma despedida. A pessoa não teve chance de despedir da pessoa. Então, a gente também no cuidado paliativo proporciona isso. Olha, fala para o seu pai, mesmo que você ache que ele não está ouvindo, fala que você quiser falar com ele, se despede dele. E o CTI, essas unidades fechadas, não permite isso. Você tem meia hora de visita. É uma visita formal, né? O indivíduo lá entubado. No momento que a pessoa não tem essa privacidade, essa particularidade, a gente tenta, assim, já participou e viu reconciliar. Há 30 anos que não falava com o irmão, a gente identifica isso, chama o irmão, entendeu? Explica para a família que é importante, que a pessoa verbalizou a vontade de encontrar esse irmão, a gente traz o irmão. E é um momento muito rico, assim, que o ser humano nunca é tarde demais, né? Nunca é tarde demais. Diz o velho ao rapaz. Esse evento que você falou de falar para o pai, mesmo que esteja inconsciente, ou para o irmão, alguma informação chega. É o mesmo que a gente ouve dizer as pessoas que se especializam na neonatologia, nos grandes prematuros,
que dizem para a mãe e para o pai, fale para o neném, mas ele não fale, vai falando. Quer dizer, a gente pega duas extremidades da vida, o prematurinho e aquele lá com 100 anos, e você diz, fale que alguma coisa chega, né? Sim. Realmente é impressionante essas mensagens, porque realmente deve chegar em alguma parte da mente da pessoa, né? Então eu vejo essa questão do cuidado paliativo, Mônica, como uma coisa assim formidável. Eu desejo que vocês consigam estender esse trabalho para outros lugares, né? Por exemplo, o Raul Sertã é o hospital talvez maior de Friburgo, temos lá o São Lucas também. Em todos eles nós temos idosos terminais, jovens terminais, acidentados terminais, né? E se você consegue estender o cuidado paliativo para o lar, é incrível isso, né? É uma bandeira, assim, eu fico contente quando tenho essa oportunidade de falar, porque o cuidado paliativo é levantar essa bandeira de um atendimento mais humanizado e proporcional. Se aquela pessoa está frágil, a saúde dela está pequena, ela necessita uma visão diferenciada. Mais entendeu? ampla, né? E menos invasiva. Agora, pessoas vão lá, por exemplo, na Unimed você tem o cuidado paliativo. A pessoa chega lá, você dá assim uma melhorada, ensina a família como cuidar, ela volta para casa. Então, em casa você ensinou a família a hidratar, a medicar pela hipodermóclise. Se tiver dor, começou a sentir dor, você usa esse remedinho nessa dose. Já tem pessoas que levaram o seu doente para casa, né? E o cuidado paliativo continua em casa ou não? Só no hospital? Sim, continua em casa. Ainda não existe uma coisa que a gente quer construir também, esse atendimento domiciliar dentro do contexto do hospital. Não é home care, é visita domiciliar. Poder ir nessas pessoas para poder deshospitalizar. Porque é um número muito grande de pessoas que a gente vê que o hospital já não pode fazer mais nada, né, por eles. Ou você pode tentar oferecer um cuidado diferenciado, né? Fazer esse atendimento em casa. Em casa, exatamente. É uma coisa a ser construída, porque o sistema tem que ter um olhar diferente. E nós estamos todos criados, os médicos em geral, para tratar dentro do hospital e só no hospital, né? Mas esse envelhecimento da população requer um novo paradigma. E já estamos conseguindo isso, pelo menos aqui em Friburgo, né? Tentamos. Com alguma luta, né? Graças a você. E a Cibele e outros que estão chegando. E a equipe que a gente podia um dia trazê-los. Mônica, infelizmente me avisam ali que temos mais um minutinho. Eu agradeço mais uma vez a doutora Mônica, que na minha opinião ela e outros colegas trouxeram um renascimento, uma nova brisa para o idoso friburguense, para o cuidado do idoso. Eu agradeço muito a doutora Mônica de ter vindo aqui depois de um dia de trabalho, acredito que esteja tão cansada quanto eu também, e espero que a gente possa voltar com você, Mônica, outras vezes. E peço então que você se despeça do pessoal para a gente então terminar o programa. Tá certo, eu que agradeço, é sempre importante falar e assim agradecer a equipe do Cuidado Paliativo, tanto do Raul Sertã, do Melhor em Casa, como da Unimed, que volto a dizer, esse tratamento, esse trabalho só funciona porque somos mais de um. A equipe multi é que agrega. Senão não dá certo. Senão não funciona. Meus amigos, uma boa noite para vocês, agradeço a atenção. E esse nosso programa vai passar durante esta semana inteira, de manhã, de madrugada, de tarde. E semana que vem estaremos de volta. Um abraço para todos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.